Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Polícia do Rio não reconhece a autoria de 8 das 25 mortes na Vila Cruzeiro. Corpos levados por moradores são registrados como homicídios comuns, o que dificulta a investigação. E agora o Estadão, São Paulo quer dar terceira dose da vacina a adolescentes e quarta dose a maiores de 50 anos com comorbidades. A Prefeitura enviou ofício ao Ministério da Saúde pedindo aval para ampliar a vacinação contra a Covid-19 na cidade. Profissionais de saúde também podem ser beneficiados. E agora o valor econômico, Covid-0 torna a meta de crescimento da China improvável. A estimativa mediana de economistas para o crescimento do PIB chinês este ano caiu para 4,5%, segundo pesquisa da Bloomberg, abaixo da meta oficial de cerca de 5,5%. E por fim o Globo, universidades. Cobrança após formatura pode gerar até 5 bilhões de reais para instituições, diz pesquisador. Paulo Meyer Nascimento, do IPEA, critica projeto que quer criar mensalidade, mas aponta modelo que, segundo ele, beneficiaria a rede federal. A Receita Federal abriu as consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Ao todo, pouco mais de 3 milhões de contribuintes serão contemplados. Em contrapartida, a uma semana do prazo final para a entrega do documento, 9 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Muita gente ainda precisa declarar o imposto de renda para que a meta da Receita Federal seja atingida. A expectativa para este ano de 2022 é de que aproximadamente 34 milhões de contribuintes enviem o documento, que é mais ou menos o mesmo número de documentos recebidos pela Receita no ano passado. O prazo de entrega vai até o dia 31 de maio, portanto, ainda dá tempo. Eu conversei com um especialista que explicou o que acontece com quem não faz a declaração do imposto de renda e também deu algumas dicas para quem ainda não declarou. Acompanhe. Quem não declarar o imposto de renda vai acabar sendo obrigado a pagar uma multa, além de imposto eventualmente a complementar. É uma multa de R$ 165,74, além de ter o CPF em condição de irregularidade, o que vai acabar criando uma dificuldade para obter empréstimos, acesso a financiamentos. Então, quem deve declarar? Se você teve rendimento tributável, salário, aluguel acima de R$ 28.123, você está obrigado a declarar. Ou rendimento isento, como dividendo, acima de R$ 40 mil. Se você teve ganho de capital, se você vendeu um imóvel com lucro, com ganho, você está obrigado a declarar. Se você operou na bolsa, você está obrigado a declarar. Em todos esses casos, tem alguns documentos principais que você tem que ter em mãos. Então, recupera a declaração do ano passado, ela é o principal instrumento, obtém informes de rendimentos, ou se você for aposentado, comprovante de rendimento no site do INSS. Existe hoje uma declaração pré-preenchida importante para quem tem certificado digital ou uma conta nível ouro na plataforma gov.br. Essa é uma novidade. Outra novidade é que você pode informar o seu Pix para receber. Para quem deixar para a última hora, tem algumas vantagens interessantes. Então, alguns contribuintes que têm valores a restituir terão a restituição corrigida pela Selic, que hoje está 12,75%. Quem vai complementar imposto acabou ganhando um prazinho para começar a pagar as cotas do imposto de renda. É isso aí. Para declarar o imposto de renda, consultar a restituição ou para outras informações, acesse receita.fazenda.gov.br. O presidente russo Vladimir Putin visitou soldados russos feridos na guerra contra a Ucrânia pela primeira vez hoje, 3 meses após o início da operação militar ordenada por ele. Segundo imagens transmitidas pela televisão, Putin, vestido com um jaleco branco, conversou com vários soldados, perguntando sobre suas cidades de origem e sua situação familiar. Os soldados estavam ao lado de suas camas e seus ferimentos não eram óbvios. Dirigindo-se a um soldado de pijama listrado azul e branco, o presidente observou que seu filho, de 9 meses, será orgulhoso do papai.
Estas pessoas estão arriscando sua saúde e suas vidas pelo bem das pessoas e crianças do Donbass, pelo bem da Rússia. Eles são todos heróis. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, também esteve presente. A Rússia fala muito pouco sobre as perdas humanas no conflito com a Ucrânia. Os últimos números foram publicados em 25 de março. E na época o exército russo admitiu ter registrado 1.351 mortos e 3.825 feridos. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Moscou já perdeu 30 mil soldados. O Ministério Palestino da Saúde informou hoje que soldados israelenses mataram um adolescente palestino em confrontos durante uma peregrinação judaica no norte da Cisjordânia. Quarta-feira de luto e tristeza no norte da Cisjordânia, território ocupado por Israel. Uma multidão de palestinos acompanhou o funeral de Gait Yamin, de 16 anos, morto em confrontos durante uma peregrinação judaica ao leste da cidade de Nablus. De acordo com o Ministério Palestino da Saúde, o adolescente morreu depois de ser atingido por um tiro das forças israelenses na cabeça. Afirmamos que em Nablus, assim como Jerusalém e Jenin, a ocupação está tentando cometer crimes e terrorismo para que haja uma mudança na consciência palestina. Há um estado de medo para fugir do confronto com o ocupante, mas nós do Movimento Fatah e das facções nacionais confirmamos que continuamos a confrontar o ocupante usurpador e continuaremos a lidar com seus crimes. Pelo lado do exército israelense, autoridades disseram que centenas de palestinos provocaram os confrontos ao atirar pedras e coquetéis Molotov. O comunicado afirma que os soldados responderam, abrindo fogo contra um suspeito que estava com uma bomba incendiária. A tensão é elevada na Cisjordânia nos últimos 3 meses, após uma série de ataques contra israelenses que provocaram prisões, operações e confrontos. Desde o final de março, 19 pessoas, a maioria civis, morreram na série de ataques em Israel, executados por palestinos ou árabes israelenses. Além disso, 34 palestinos morreram violentamente na Cisjordânia, entre eles supostos militantes, mas também civis, incluindo a jornalista da Al Jazeera Shirin Abu Akleh, que cobria uma operação do exército israelense. Horas depois do presidente americano Joe Biden deixar a Ásia, a Coreia do Norte fez um novo teste balístico. Os sul-coreanos assistiram nesta quarta-feira às notícias de um novo teste balístico da Coreia do Norte. Segundo o exército da Coreia do Sul, o vizinho testou um suposto míssil intercontinental em uma série de 3 disparos. A ação era esperada durante a visita do presidente americano Joe Biden, que já encerrou a viagem ao continente asiático. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, foram lançados pelo menos 3 mísseis a partir da região de Sunan, na capital norte-coreana Pyongyang, de onde foi executada grande parte dos últimos testes armamentistas do país comunista. Um porta-voz da diplomacia americana condenou os múltiplos lançamentos e pediu que a Coreia do Norte não faça novas provocações e assuma o compromisso com um diálogo sustentado e profundo. O novo teste ocorre no momento em que a Coreia do Norte enfrenta um grave surto de Covid-19. Na cidade peruana de São Miguel, perto da capital Lima, os moradores realizaram uma corrida de carros ecologicamente correta. Olha só. Para celebrar o aniversário de 102 anos do distrito de São Miguel, os moradores realizaram um concurso intitulado de Carro Louco. Mais de 20 carros produzidos com materiais reciclados participaram da corrida, dentre eles um batimóvel e um carro Super Mario, idealizados por seus próprios participantes. O concorrente, Christian Rosas, explicou um pouco o processo de montagem. Nosso carro é super soldado. Reciclamos algumas peças, indo de garagem em garagem para juntar itens para montar e fazer um carro seguro. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.